Hi everybody, welcome to class number 29. Olá, sejam bem-vindos à nossa aula número 29. E hoje a gente vai falar novamente sobre o verbo mais confuso, mas mesmo assim um verbo muito importante da língua inglesa, que é o verbo get. É o famoso verbo, para quem já estuda inglês há algum tempo, é o famoso verbo que tem 200 traduções. Eu particularmente não gosto muito dessa abordagem, porque ela é um pouco desanimadora, né? Então, se fala que um verbo tem 200 traduções, então eu tenho que memorizar as 200 traduções. Eu prefiro ir por outra abordagem, que é a abordagem de conceitos com os quais a gente pode trabalhar o verbo get, beleza? Acho que fica mais fácil para absorver assim, né? Bom, eu não vou crivar aqui, bater um martelo dizendo que essa é a última aula sobre o get, ou no sentido de que isso é tudo que existe sobre o get, mas é com certeza aí a parte principal deste verbo, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas. Bom, o que a gente já viu foi o get no sentido de transição, ou seja, quando a gente tem uma mudança, né, seja uma mudança de temperatura, seja uma mudança de aparência ou qualquer coisa do tipo, tá? Então a gente tem o get, né? E só lembrando que na aula que a gente viu sobre o get foi a aula número 16, tá bom? Então quem tiver dúvidas aí, quiser fazer a revisão, é mais que bem-vindo voltar na aula 16 e ver a parte um aí, que a gente falou dessa parte de transição, né? Nos exemplos que a gente tá vendo aqui, né? It's getting dark, they got fat, she got popular, it gets hard, etc, etc, etc. Beleza? Então vamos para os outros conceitos, como eu falei aqui. O primeiro deles que eu quero abordar aqui é o get mais o sujeito, que significa basicamente comprar, conseguir, receber ou buscar algo ou alguém. Vamos ler os exemplos que acho que fica mais claro. I got your letter yesterday. I got your letter yesterday. Tradução: eu recebi a sua carta ontem. Do you know where he got his t-shirt? Do you know where he got his t-shirt? Tradução: você sabe onde ele conseguiu a camiseta dele? Hello. Aqui uma conversa no telefone, né? Hello, can I talk to John? Ou seja, olá, posso falar com o John? Aí a pessoa do outro lado responde, Yes, one moment. I will get him. I will get him. Tá? Então, eu vou. Então, no caso, posso conversar com o John? Posso falar com o John? Sim, um momento. Eu vou buscá-lo. Então, esse will get him, ele trabalha no sentido de eu vou lá trazer ele aqui para falar com você. Beleza? It's very hard to get a good job these days. Então, o verbo get é muito usado com o sentido de conseguir um emprego, né? He got a good job. He got a job at Apple. He got a job at Mercedes-Benz. Assim por diante, né? Então, o get é muito usado, é o verbo mais usado no sentido de dizer que alguém conseguiu um emprego. Então, it's very hard to get a job these days, a gente traduz como é muito difícil conseguir ou está muito difícil conseguir um emprego nesses dias, ultimamente, no caso, né? You need to get a bus, train, plane or taxi. Então aqui o get também no sentido de pegar, né? Claro, existe o verbo take, que também a gente usa para pegar esses meios de transporte, né? Tanto ônibus como trem, como avião quanto táxi, mas o get também é muito usado. O get chega a ser um companheiro ali do verbo take, no sentido de indicar a pegar ali o meio de transporte, né? Então você precisa pegar um ônibus, um trem, um avião ou um táxi, beleza? Próximo conceito é o get, mas mais o passado particípio, né? Ou seja, que a gente viu nas últimas aulas, o past participle. Então aqui a gente tem o get e mais um verbo no passado particípio, que de um modo geral vai indicar mudanças mais externas, tanto do ponto de vista físico como em conceitos sociais, como no primeiro exemplo aqui, para facilitar a parte de conceitos sociais, né? I got married in 2016. Então, eu me casei em 2016. Então, essa mudança aconteceu no sentido social. Então, essa é a ideia de get, né, o get com um verbo no passado particípio, indicando mudança, né? Da mesma forma que alguém gets married, someone gets married, alguém se casa, someone gets divorced, alguém se divorcia, someone gets single, fica solteiro e assim por diante, beleza? Basicamente é o que eu sempre falo, né? O verbo get, uma das melhores traduções é ficar. Então, basicamente, ficar casado, né? Claro, no sentido de estar, de não permanecer, mas no sentido de tornar-se algo, né? Então, basicamente, igual a gente falar, fiquei amigo da pessoa, né? Então, nesse sentido de ficar aqui, eu quero dizer, né?
She's getting dressed to the wedding. Então, ó, get mais o dressed. Dressed vai indicar vestir, tá? Dress é o verbo vestir. Então, dressed é o verbo vestir no passado particípio, ou seja, vestido. Não o objeto vestido, não a roupa vestido. O verbo vestido. Por exemplo, eu tinha me vestido para. É esse vestido aqui que a gente está buscando, beleza? Então, she's getting dressed to the wedding. Então, ela está se vestindo para o casamento. Beleza? Lembrando que wedding, a palavra wedding significa casamento, mas só a celebração, só a festa, só a cerimônia. Então, só o dia ali mesmo, né? Não o conceito de casamento mesmo, né? Que daí é marriage. Next example. We got lost in the park last year. Então, get mais o lost. Lost é perdido. Então, literalmente, ficar perdido. Então, nós, né? We got lost in the park last year. Nós ficamos perdidos, ou seja, nós nos perdemos no parque no ano passado. He got marked in the arm. Então, aqui, claro, até forcei um pouquinho a barra nesse exemplo, mas assim, ele foi marcado, ficou marcado, marked, marcado no braço. Por uma picada de inseto, um machucado, alguma coisa assim, né? He got marked in the arm. All the rice got spread on the floor. Então, todo o arroz ficou espalhado ou se espalhou pelo chão ou no chão, beleza? Então, aqui é o padrão, get mais o past participle. Então, todos esses daqui que estão com linhas embaixo, estão, né, marcados aqui, a gente sabe que eles são verbos na forma passado particípio. Tanto verbos regulares, como married, como dressed, como marked, quanto verbos irregulares. Nesse sentido aqui não faz diferença alguma. É só a questão da conjugação mesmo, que a gente aprendeu até inclusive na última aula, né, que... Aprendendo não, a gente reforçou na última aula que os verbos irregulares no passado, né, eles têm suas características lá para conjugar, beleza? Próximo conceito é get to a place, get to a place, que indica chegar a algum lugar. Example, we got to Sydney at 9:45 p.m. Nós chegamos a Sydney às 9h45 da noite. She is going to get there in 5 minutes. Então, ela vai chegar lá em 5 minutos. Lembra do going to ou gonna, né? Vamos ler como gonna aqui, ó. She's gonna get there in 5 minutes. Perfeito. Ela vai chegar lá em 5 minutos. How can I get there? Então, aqui basicamente poderia ser alguém perguntando para outra pessoa no telefone, né? How can I get there? Como eu posso chegar aí? Ou posso chegar lá? Já falei um pouquinho do there. O there, ele varia, né? Depende do interlocutor, né? Se você se refere ao lugar em que o interlocutor está, o verbo there vai traduzir-se como aí. Se a gente se refere a um lugar em que o interlocutor não está, e nem você, aí é lá, beleza? A gente fala mais sobre isso lá na frente. When I get to Japan, I will learn Japanese. Quando eu chegar ao Japão, eu vou aprender japonês. Então, get in, out, on e off. Basicamente é entrar e sair. Tá? Get in, get on, entrar. Get out, get off, sair. Mas qual que é a diferença? Vamos ler os exemplos aqui. He got on the bus a few minutes ago. Ele entrou no ônibus alguns minutos atrás. And he's getting off now. E ele está saindo agora. Então, ele entrou no ônibus alguns minutos atrás e está saindo agora. They will get in the car together. Eles vão entrar no carro, eles entrarão no carro juntos, but they won't get out together. Mas eles não vão sair juntos. Então, eles entrarão juntos, mas não sairão juntos. Não sei se dá para perceber aqui, mas a gente tem basicamente no primeiro exemplo um ônibus e no segundo um carro. Bom, isso não é uma regra absoluta para get in e get out, tá? Mas em se falando em meios de transporte, a gente vai ter o get in apenas para carros, porque você entra e você não consegue caminhar dentro. Pelo menos não normalmente, num carro, né? Já num ônibus, num barco, enfim, tudo aquilo que você consegue entrar nele e caminhar um pouco dentro. Então, isso a gente usa o get on. Então, se a gente usa get on, o oposto vai ser get off. Então, se eu uso get on para entrar no ônibus, então sair do ônibus é get off. Se eu uso get in para entrar no carro, então get out para sair. Então, in é o oposto de out e o on é o oposto de off. Beleza? A gente vai falar mais sobre esse quarteto maravilha aqui que costuma dar confusão, mas é bem tranquilo. Fiquem tranquilos que logo a gente volta para eles. Alright, thank you very much. That's all for now. See you in the next class. Bye bye.